No dia 22 de março de 2020, a notícia foi atualizada no dia 23 de março de 2020, às 4 horas e 10 minutos da tarde. Essa notícia saiu no New York Times, onde se verificou, estudos se verificaram que tempo mais temperatura maior, tempo mais quente pode diminuir, mas não parar o coronavírus. Alguns pesquisadores descobriram que países com climas mais quentes têm uma propagação menor do coronavírus. Igualmente, da mesma forma como ocorre a gripe comum, o resfriado comum. Eu havia já detectado essa questão, né? Eu postei aí numa rede social, né, que esse post aqui, o contágio é através de gotas respiratórias que caem no ambiente. O vírus sobrevive 28 dias na gota se a temperatura for menor que 10 graus. Então, ele sobrevive 28 dias, mas só suporta um dia quando a temperatura faz 30 graus. Isso aí eu obtive essa informação lendo o Eu País aí, né? Então vamos voltar aqui para essa notícia aqui do New York Times. Vamos fazer a tradução, né? Vamos fazer a tradução para a gente entender melhor essa notícia, tá? Que pode minorar aí a ocorrência de casos aqui no Brasil, né? Pelo menos até o início do inverno, né? Nós estamos entrando agora no outono, estamos em 24 de março de 2020, né? Vamos torcer então que de acordo com o que está aqui, né? A gente vai verificar, as temperaturas se mantenham mais elevadas aí no país, aí, tá? Então, pelo menos na parte sul do país, né? A natureza pode ajudar a diminuir a pandemia se medidas agressivas para controlar o surto de infecção continuar, dizem especialistas. Isso não significa que o vírus não retornará. Comunidades vivendo em lugares mais quentes parecem ter uma vantagem comparativa para diminuir a transmissão das infecções do coronavírus, de acordo com recente análise feita por especialistas do Massachusetts Instituto de Tecnologia. Os pesquisadores descobriram que a maioria das transmissões de coronavírus ocorreram em regiões com temperaturas baixas, entre 13 e 17 graus Celsius, enquanto países com climas equatoriais e aqueles no hemisfério sul, atualmente na metade do verão, têm reportado casos de coronavírus. Regiões com temperaturas médias acima de 18 graus têm contabilizado menos que 6% dos casos globais, se tanto. Onde as temperaturas eram mais baixas, o número de casos começaram a crescer rapidamente, disse o Qasim Bukhari, um cientista computacional do MIT, que é um coautor do estudo. Você vê isso na Europa, mesmo apesar
dos cuidados de saúde lá estarem entre os melhores do mundo. Pessoal, por favor, aí não me critiquem aí na tradução, tá? Eu estou fazendo a tradução direta aqui, lendo e tentando fazer a tradução, tá? Porque o assunto é importante, então o meu objetivo é simplesmente colaborar. Né? Se você acha que a tradução não está perfeita, tá? Traduza da tua forma, porque o que está escrito aqui eu estou tentando traduzir, tá? Então a temperatura, a dependência de temperatura também está clara dentro dos Estados Unidos. O Dr. Bukhari disse: estados do sul, como Arizona, Flórida e Texas, têm visto mais baixas, né? Diminuição do surto, de crescimento do surto, comparado com estados como Washington, Nova York e Colorado, né? Então, que são estados mais ao norte, onde é mais frio. Então, os casos de coronavírus na Califórnia têm crescido em uma taxa que cai, né, que fica entre esses dois extremos, né? Esse padrão sazonal é similar para que os epidemiologistas têm observado com outras viroses. Então, esse padrão sazonal, né, é similar ao que os epidemiologistas têm observado com outras viroses, né? Disse a doutora Deborah Birx. Ela é uma coordenadora global nos Estados Unidos e também um membro da administração Trump, da força-tarefa, né, do coronavírus da administração Trump. Ela disse durante uma recente briefing que a gripe no hemisfério norte geralmente ocorre de novembro a abril. A tendência de ocorrência é de novembro a abril. Para os 4 tipos de coronavírus que causam o resfriado comum, todo ano também diminui em temperaturas mais quentes. Então, para os 4 tipos de coronavírus que causam resfriado comum, todos os anos eles também diminuem quando o tempo aquece, quando esquenta. A doutora Birx também notou que o modelo é similar com o SARS, epidemia que ocorreu em 2003, mas ela enfatizou que por causa do surto de vírus na China e Coreia começaram mais tarde, foi difícil determinar se o novo coronavírus tomaria o mesmo curso. Pelo menos 2 outros estudos publicados em repositórios públicos têm apresentado conclusões semelhantes para o coronavírus. Uma análise publicada por pesquisadores da Espanha e Finlândia acharam que o vírus parece ter encontrado um nicho em condições secas, baixa umidade, né? E temperaturas entre 2 ou 10 graus Celsius. Outro do grupo descobriu que antes do governo chinês começar a impor agressivas medidas de contenção, cidades com mais altas temperaturas e maior umidade, ambientes com maior umidade, reportaram uma taxa mais baixa de infecção, de transmissão, no começo do surto.
mas nenhum dos estudos tem sido revisto por outros cientistas. E Dr. Bukhari reconhece que fatores tais como restrições de viagens, medidas de distanciamento social, variação na disponibilidade dos testes e hospitais sobrecarregados podem ter afetado o número de casos nos diferentes países, né? Então, esses aí são limitadores, né? Porque não há quantificação exata, né? Da ocorrência do número de casos nos diversos países. É possível correlacionar uma correlação entre o coronavírus, os casos de coronavírus com o tempo não deveria conduzir os legisladores e o público para a complacência, né? Para ficarem passivos diante dessa situação, né? Nós ainda precisamos tomar fortes medidas de precaução, disse o Dr. Bukhari, disse. Temperaturas mais quentes podem fazer tornar o vírus menos efetivo, mas transmissão menos efetiva, né? Não significa que não haja menos transmissões. Temperaturas mais quentes podem fazer o vírus, tornar o vírus, a sobrevivência do vírus no ar mais dura, né? No ar, em superfícies por longo período de tempo, mas isto não pode ser ainda, mas ele pode ainda ser contagioso por horas, se não por dias, Dr. Bukhari disse. Mesmo mesmo viroses sazonais como a influenza, que é a gripe, e viroses que causam o resfriado comum não desaparece completamente durante o verão. Esses resfriados comuns estão ainda presentes em baixos níveis no corpo de muitas pessoas e em outras partes do mundo, aguardando o momento até as condições serem apropriadas para a infecção se propagarem novamente. Algumas viroses têm modelos, o padrão oposto. A polio, por exemplo, tende a se espalhar mais rápido em climas mais quentes, e algumas viroses podem não ter variações sazonais. Pode ocorrer durante todo o ano, então, né? Isso levará 4 a 6 semanas antes de as pessoas que trabalham com saúde, os funcionários de saúde, terem uma figura clara, uma ideia clara de como os padrões de tempo molda, né, a trajetória do coronavírus, disse Jarbas Barbosa, o diretor assistente do Pan American Health Organization, né, da Organização de Saúde Pan-Americana, e do escritório regional da Organização Mundial de Saúde, que está focada nas Américas. O fato de que a localização local está acontecendo através do sul, nas partes do sul do globo, assinalam que o vírus pode ser mais resistente ao aquecimento das temperaturas do que a gripe e outras doenças, vírus respiratórios que se espalham através das fronteiras, que se espalharam através da fronteira no passado. Isto é o que os funcionários da Organização de Saúde ainda
Isto é porque os funcionários da Organização Mundial de Saúde ainda pedem que os países ajam, né, tomam medidas urgentes e agressivas para tentar conter o vírus, enquanto o número de casos são relativamente baixos e fecha os contatos mais fáceis que podem ser traçados, né? E possam ser traçados e quarentenas, né? Então eles pedem que seja rastreados esses contatos, que possam ser traçados com maior facilidade, e recomendo também a quarentena. Um dos maiores perigos é assumir que o vírus é menos perigoso em temperaturas mais quentes, entre idades particulares, né? Tipo os menores de 60, né? Por alguns específicos grupos ser complacente. Disse Júlio Frank, um médico que serviu como ministro da Saúde no México e agora preside a Universidade de Miami. Se as pessoas falharem, deixarem de prestar atenção nos avisos e recomendações dos profissionais de saúde, o resultado será desastroso. Mas por causa da alta umidade e alinhamento perfeitamente durante principalmente julho e agosto, em algumas partes do hemisfério norte, o Dr. Bukhari alerta que os efeitos da temperatura mais alta, a redução pode durar um curto período em algumas regiões. Isto sugere que mesmo se o surto de coronavírus diminuir com a temperatura aumentando, com a umidade aumentando, seu efeito seria limitado nas regiões acima de 40 graus norte, os quais incluem a Europa e a América, ele disse. E por causa tudo é desconhecido, ninguém pode predizer ou prever se o vírus retornará com tal ferocidade vejamos aqui, na primavera, né? No outono. Então, retornará no outono. Bom, até lá esperamos então que a gente já tenha a gripe, a vacina, né? Então, contra esse vírus, né? Letal, né? Em alguns casos. Então, simplesmente vários estudos constataram então que esse vírus ele é menos letal nos países onde existe um maior aquecimento, né, onde não seja tão frio, né? Só que os especialistas não querem divulgar isso aí, né? Porque isso aí significaria baixar a guarda, né? E os países com temperaturas maiores poderiam ser mais relapsos aí na adoção de medidas de contenção, tá? Obrigado a todos e essa é uma boa notícia.